Tá todo mundo ouvindo aí? O pessoal tá ouvindo? Acho que tá. Ninguém tá falando nada, então tá ouvindo, né? Vamos lá. Tem algum perdido aqui? Não. Gente, por que a menina não tá ouvindo, meu Deus? Vamos lá. A gente vai falar nessa aula sobre a organografia. Então, seria os aspectos das plantas aí em termos de órgãos vegetais. Como que a gente vai dividir um grupo de plantas aí em estruturas? Por exemplo, quando a gente está lá no ensino médio, que a gente está vendo o corpo humano, a gente está vendo alguns grupos de animais, a gente estuda a partir dos órgãos. Então, quais são os órgãos de cada um, os tecidos de cada um. Tecido a gente já conhece, que a gente viu na aula anterior, na aula de histologia. Agora a gente vai conhecer como que esses tecidos se organizam e desempenham alguma função. Então, como que isso acontece com eles aí. Basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai dividir os grupos de plantas nos órgãos vegetais, que a gente vai começar com raiz, caule, flor, fruto e semente. Então, a gente passa por todos eles aí, todos os órgãos vegetais, e desempenham algumas funções. A maioria delas vocês já conhecem, e a gente vai, à medida que a gente for seguindo, a gente vai entender um pouquinho como que eles funcionam aí. Então, organografia é basicamente esse estudo dos órgãos, das partes das plantas aí, e à medida que a gente for avançando, a gente consegue compreender um pouquinho melhor de como isso vai funcionar. Beleza. Para a gente trabalhar morfologia vegetal, a gente vai começar a perceber que a forma do órgão vegetal ele é capaz de determinar qual que é a espécie, qual que é o grupo, qual que é a família. Então a gente vai conseguir realizar processos de identificação de plantas a partir da forma. Então pode ser a forma da raiz, dá para conseguir identificar grupos de plantas. Eu utilizo o formato de folhas, eu também consigo identificar grupos de plantas. E é dessa maneira que a gente vai avançando. Essa disciplina de morfologia, a gente vai ficar o tempo todo falando de forma, de estrutura, de funcionamento. A disciplina do semestre que vem, ela se chama sistemática vegetal. A gente pega tudo isso que a gente viu aqui e aplica na identificação de plantas, que é a que a sistemática faz. Então, esse semestre a gente conhece tudo, depois a gente começa a identificar, a diferenciar os grupos de plantas aí. A gente vai trabalhar, basicamente, todo o processo aí de órgãos vegetais de plantas superiores. O que é isso? Planta superior é aquela planta que possui todos os processos de transporte, de sustentação. Então, aquelas que já possuem um câmbio vascular. Então, briófita, que ainda não tem muita especialização, que daí é um grupo muito básico ainda, ele nem sempre é visto como planta superior, não. Ele desempenha, sim, grandes papéis, aí, tem várias funções e várias características que são de plantas, mas, mesmo assim, muitos autores não classificam grupos de briófitas como plantas superiores. Mas a gente vai considerar como plantas superiores aqueles grupos que desempenham todo o processo de fotossíntese, que armazenam carboidrato no formato de amido e por aí vai. E aí, nesse caso, engloba briófita também. Então, grupos de plantas superiores, todas aquelas plantas com uma intensa atividade fotossintética, tem um processo de desenvolvimento muito acentuado. Não sei se a gente já conversou a respeito, mas vocês precisam diferenciar muito bem, dentro da botânica, em todas as disciplinas da botânica, aí, os dois conceitos que é de crescimento e desenvolvimento. Então, a gente vai ter aí os processos de crescimento, que seria ganho de massa corpórea. Então, o indivíduo crescer em tamanho, crescer em peso. Então, isso é crescimento. E desenvolvimento é eu avançar estágios da vida. Então, o indivíduo passa do estágio juvenil para o adulto. Ele não está crescendo, ele está desenvolvendo, ele está passando por etapas. Então, sempre que a gente estiver falando que eu estou passando, avançando etapas, a gente fala de desenvolvimento. E quando a gente está ganhando massa corpórea, crescendo em tamanho, crescendo em peso, isso é crescimento. Então, crescimento é aumento de tamanho e desenvolvimento é avançar os estágios da vida. E a gente vai ver que as plantas respondem a isso. É muito comum, por exemplo, a gente pegar plantas de uma região completamente diferente da nossa, trazer para cá,
colocar o indivíduo para crescer, ele cresce, mas nunca reproduz, nunca dá fruto ou nunca dá flor. O que está acontecendo com ele? Ele tem todas as condições ambientais para ele permanecer nessa área. Só que o que acontece? O clima não é propício para ele. Então, ele tem crescimento, mas não consegue avançar estágios da vida. Então, ele não entra em um processo de desenvolvimento. Então, a gente pode ter só crescimento acontecendo e não ter desenvolvimento. E posso ter o oposto também. Por exemplo, as plantas que são cultivadas como bonsais. Aquelas plantas que ficam bem pequenininhas aí a partir da limitação do crescimento. Ela não cresce e eu tenho desenvolvimento acontecendo. Elas permanecem muito pequenas aí e o processo de frutificação acontece, floração acontece. Então, desenvolvimento completamente diferente aí de crescimento. Nem sempre eles andam juntos. E todos os órgãos vegetais dependem dos dois. Então, principalmente os reprodutivos, né? Então, acima de flor, fruto, semente, todos eles aí vão precisar de desenvolvimento. Os anteriores não. Raiz, folha, caule, crescimento é o que está envolvendo esses órgãos vegetais. E a partir do momento que eu entro em etapas reprodutivas, aí sim a gente desenvolve esses órgãos para o desenvolvimento. A gente vai ter aí, basicamente, grupos de angiospermas, para a gente poder falar a respeito deles aí. Então, quando a gente fala de angiospermas, a gente está falando dos grupos mais derivados de plantas. O que é isso? Sempre que eu falar para vocês grupo mais derivado, quer dizer grupo mais recente, quer dizer grupo com mais características, quer dizer um grupo que tem algumas vantagens. Então é isso que eu estou falando. Se a gente pegar angiosperma, é o grupo mais derivado que a gente tem. Então, é o grupo que tem mais características, é o grupo que tem uma ocupação melhor, graças a essas características que eles possuem. Agora, se a gente pega briófita, briófita é um grupo que não é tão derivado assim, então quer dizer que ele tem menos características, a ocupação é um pouco mais lenta. Por exemplo, a gente não encontra briófita em todos os locais. Não encontra, ela é limitada a um ambiente úmido, a um ambiente sombreado, coisa que a angiosperma não é. Eu posso ter uma laranjeira aqui fora em pleno sol que ela vai permanecer tranquilamente, coisa que a briófita não consegue. Então a gente começa a ver que as características aí de cada um dos grupos define a função, define o local em que eles vão estar inseridos. Então tudo isso a gente vai conseguir perceber. E está aí o nosso primeiro órgão vegetal que a gente vai trabalhar, que seria as funções das raízes. Então tudo que a gente tem aí de tecido vegetal que está relacionado com os processos de absorção de plantas. Então a gente vai pegar cada um desses órgãos vegetais e trabalhar um pouquinho aí os termos de função de cada um desses órgãos. Então para a gente começar com raiz, a gente vai pensar nos pontos principais de função. Então a gente vai ter os eventos de fixação do vegetal, de absorção, alguns momentos pode realizar processo de crescimento e brotamento. Então, a gente vai ver algumas plantas que conseguem ter rebrota via raiz. Então isso é possível acontecer também. A gente vai conhecer alguns desses indivíduos aí. Vão atuar em todos os processos de condução. Condução, eu estou falando de água e nutrientes. Então, tudo que eu tiver no solo aí, que veio do evento de decomposição, todos os nutrientes que estão presentes ali, todo o processo de transporte é iniciado aí via raiz. Então, já dá para a gente imaginar que a gente tem uma relevância muito grande aí para esse órgão vegetal. Além disso, eu ainda posso atuar aí com as raízes em termos de reserva de recurso de nutriente. Então, se eu sou uma planta que eu passo por um período de estresse em que eu não consigo realizar fotossíntese, eu preciso aí basicamente reservar, eu preciso guardar energia em algum local. Então, a maneira mais utilizada pelas plantas que a gente tem aí é pegar tudo que eu estou produzindo na fotossíntese, carboidrato, converter esse carboidrato em amido e jogar para a raiz. Então, por exemplo, se a gente pega mandioca, beterraba, cenoura, essas que a gente tem um pouquinho mais de contato aí, o que elas estão fazendo? Elas estão com fotossíntese lá em cima para produzir o máximo de carboidrato possível, pega todo esse carboidrato, manda para a raiz e estoca, que é o processo que a gente chama de tuberização. Então, eu tenho aí a utilização, a produção e o armazenamento do carboidrato para a utilização quando eu não puder realizar fotossíntese.
Então, quando não tem água, por exemplo, ou quando está muito quente, que eu não posso realizar a fotossíntese, já tem o carboidrato guardado ali. Então, é só eu utilizar que está tudo certo. Então, são muitas funções que a gente acaba atribuindo para a raiz aí. Eventos de sustentação, então a sustentação do grupo também, ela é iniciada via raiz, principalmente porque o xilema já está presente ali, que a gente vai conhecer ele já já. A gente vai dividir a raiz em algumas partes. Tem algumas partes aí, algumas funções que são bem específicas aí para a gente quando a gente fala de raiz. A gente vai ter uma primeira etapa, que seria o colo, que é o ponto de transição. Seria onde a gente está na superfície ali do solo. Acima eu tenho caule, abaixo eu tenho raiz. Então, o colo seria essa área de transição, essa área em que eu vou conseguir diferenciar um grupo do outro. Visualmente, morfologicamente, a gente não vê. Eu não consigo olhar o colo, essa estrutura, e apontar para ela. Não dá para a gente fazer isso. Porque a gente não tem esse local demarcado aí. A gente chama de colo a região que está entre a superfície do solo. Só isso que a gente consegue. Visualmente, olhando para a raiz, se eu ir lá e retirar uma raiz, entregar para vocês e pedir para vocês indicar o colo, não dá para saber. Certo? Porque não é algo morfológico da planta, e sim um conceito que a gente utiliza para determinar onde é a raiz, onde é caule. Depois disso, aí, a gente vai ter a zona suberosa, que é onde a gente vai ter todo o processo de ramificação. Quando a gente está olhando uma raiz, e vocês retiram a raiz ali, tudo aquilo que vocês estão vendo raramente realiza processo aí de absorção. Quem está realizando a absorção são os pelos menores que a gente vai ter aí nessa raiz, que quase não dá para a gente ver a olho nu. Então a gente precisa fazer um aumento aí para conseguir ver essas estruturas, que é a parte abaixo. Então a gente vai ter a zona suberosa aí, onde as raízes elas se ramificam. Abaixo disso a gente vai ter a zona pilífera, que é o local de absorção, que vai estar repleto aí de pelos. Então vai estar repleto de estruturas que projetam da raiz. Então a gente tem a raiz e a gente vai ter esses pelos partindo dela. E nesse momento aí eu tenho muito contato com o solo, tenho contato com a água, tenho contato com o nutriente, tenho absorção acontecendo aí tranquilamente. Depois disso aí a gente vai ter a zona lisa, que está relacionado com o crescimento de raiz. Então a raiz, quando ela está crescendo, é essa parte anterior aí que vai estar atuando no processo de alongamento. Para crescer, o nosso indivíduo precisa entrar em divisão celular e alongamento celular. Então a célula divide, então eu tenho duas células agora, só que elas são pequenininhas. Elas entram no processo de alongamento celular. E nesse processo de divisão e alongamento, a gente tem a raiz crescendo aí via zona lisa, certo? Depois disso, como a última etapa, quando a última parte da raiz aí, a gente vai ter a coifa ou a calíptera. Ele é um tecido que ele está muito ligado com o tecido embrionário, então a gente tem tecido embrionário ali presente. Então eu tenho o meristema primário aqui, com a parte inicial da raiz, com a ponta da raiz aí, só que ela tem uma função específica para ela. As células que estão bem ali na ponta, elas conseguem secretar algumas substâncias no solo, para a gente tentar evitar o atrito que eu vou ter da raiz crescendo e podendo danificar com a ação do solo aí. Então, por exemplo, se a gente pega a raiz e simplesmente passa ela sobre a areia, sobre o solo, ela pode danificar. Agora, como eu tenho a coifa, ela impede. Ela acaba lubrificando a raiz e eu consigo ter o meu evento de crescimento sem ter dano nenhum acontecendo para a minha raiz. E aí a gente pode crescer tranquilamente, sem grandes problemas aí. Crescimento de raiz é algo que vai ser para a vida toda, esse indivíduo vai crescer. Principalmente se for planta que passa por eventos de estresse. Então, se eu tenho estresse hídrico acontecendo, falta de água, uma resposta muito eficiente que as plantas têm é expandir o eixo radicular. Isso é muito comum para a leguminosa. Então, soja faz isso, feijão faz isso. Chegou em um momento em que não tenho água, vou mandar tudo que eu tenho de energia para crescimento de raiz, para ver se eu consigo encontrar raiz nas laterais ou na zona profunda aí. Então, maneiras que a gente vai ter para conseguir encontrar água, conseguir encontrar nutrientes aí.
A gente fala muito de competição para animais. Os animais competem por alimentos, os animais competem por recursos. Mas as plantas também vão fazer esses eventos de competição aí. Por exemplo, quando a gente tem muita planta muito próxima a outra aí, que não são plantas de adensamento, plantas que a gente já use para monocultura, elas acabam competindo uma com a outra. Então, em termos de nutriente que está absorvendo, em termos de água que está absorvendo, então tudo isso é competição. Então, não é porque é planta que a competição não acontece. Realmente aí vai acontecer de uma forma muito eficiente aí. Se eu for uma planta que o meu eixo radicular não é muito bom, que o meu sistema radicular não consegue expandir, ele é sempre pequeno, aí o que vai acontecer? As plantas que são melhores vão expandir o eixo radicular, vão conseguir explorar muito melhor a área, e eu que não consigo fazer isso, acabo sendo eliminado. Não consigo buscar recurso, não tem água para mim, acaba morrendo realmente o indivíduo aí, né? Se não tiver reposição dessa condição ambiental. Em termos de origem, aí, a gente vai classificar os grupos de raízes de acordo com a forma, certo? A gente vai dividir primeiro em dois grupos principais de raízes, aí, que é a raiz pivotante e a raiz fasciculada. Então, são dois grupinhos aí. Basicamente, raiz pivotante é aquela raiz em que eu tenho uma raiz inicial, uma raiz que vai estar sempre para baixo, aí, que a gente chama de geotropismo positivo. Então, é crescimento em direção ao solo. Se fosse geotropismo negativo, ela ia crescer para cima, que é o que acontece aí com o caule. Caule tem geotropismo negativo, cresce do lado oposto ao centro da terra. E a raiz seria positivo, porque ela cresce em direção ao centro da terra. Então, tudo que a gente falar de tropismo é movimento. Por exemplo, raiz responde também a fototropismo. O que é isso? É a resposta em termos de movimento quanto à luz. Se eu tenho fototropismo negativo, quer dizer que eu corro da luz. E se eu tenho fototropismo positivo, eu vou em direção à luz. Então, a raiz tem fototropismo negativo. Ela tende a crescer fugindo da luz aí. E ao contrário para a caule, que vai ser positivo. A gente começa a ver que essas características acontecem aí. A gente tem quimiotropismo também, que é a movimentação a partir da presença de nutrientes. Então, todas essas movimentações, elas acontecem com as plantas. Não é a planta pegar e sair correndo, mas tem movimentação. Algum processo de movimentação vai acontecer sim. Para a gente classificar os nossos grupinhos de raiz aí, então a gente vai ter os dois grupos principais, que seria aí a raiz pivotante e a raiz fasciculada. Um exemplo de raiz pivotante que todo mundo vai lembrar, pensa em cenoura. Se a gente vai lá no indivíduo natural e retira, vocês vão ver uma raiz central e as outras raízes vão partir dela. Então, tem uma que domina o crescimento e as outras são todas laterais. Então, isso é um esquema de raiz pivotante, que é comum de plantas que a gente classifica como eudicotiledôneas. Então, plantas aí que não vão apresentar um sistema radicular muito levado para as laterais, que a gente vai ver o fasciculado que é completamente diferente. Então, se a gente pensa em axial aí, a raiz pivotante tem uma central, as laterais partem dela. Quando a gente tiver a raiz fasciculada, vocês vão perceber que eu não tenho uma raiz que domina. Todas vão para todos os lados. Então, um exemplo disso, se a gente for pegar mandioca, o aipim, se vocês olharem, não tem uma única raiz central. Então, a gente vê que as raízes elas têm vários processos de crescimento, não é uma raiz só que a gente tem para esses indivíduos aí. A gente começa a perceber que os esquemas são diferentes. Por exemplo, feijão. Se a gente retirar a planta ali, vocês vão ver uma raiz central e as laterais vão partir dela. Se a gente vai e arranca o milho, a gente já sabe que é monocotiledônea. Se a gente pegar as raízes, a gente vai ver que são todas iguais, todas do mesmo tamanho, todas crescendo para todos os lados aí, e não tem dominância. Então, a gente vai dividir os tipos de raiz aí nesses dois. Pivotante tem um eixo central e a fasciculada aí, que eu vou crescer igualmente por todas as laterais aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Acho que tá, né? A gente vai ter também,
para essas raízes aí, tanto para pivotante quanto a fasciculada, uma nova classificação que é a raiz tuberosa. O que é isso? A gente já falou ali atrás que o evento de tuberização é eu pegar a minha produção de carboidrato, converter esse carboidrato em amido e jogar para a raiz. Só que nem toda planta armazena. Nem toda planta aí, ela tem esse processo de armazenamento. Por exemplo, pega a raiz do milho. Ninguém come raiz do milho, porque eu não tenho carboidrato ali, eu não tenho recurso ali para ser explorado. A gente pega a raiz do feijão. A gente não utiliza dessa raiz para alimentação, porque ela não atua nesses eventos de armazenamento. Agora, quando a gente vai para beterraba, vai para mandioca, vai para essas plantas que têm um processo de armazenamento muito grande, a gente percebe que alguma coisa é diferente. Então, elas realizam a tuberização. Agora, a gente tem mais um conceito, que é o conceito de raiz tuberosa. Aquela raiz aí que é capaz de acumular substância de reserva, amido. Então, quando a gente for dar nome para a raiz, por exemplo, coloquei uma raiz de cenoura ali para vocês. Então, é uma raiz pivotante, que ela tem uma central, e tuberosa, porque ela armazena. A gente consegue fazer esses sistemas de classificação aí. Edmar, como que eu vou saber se ela é tuberosa ou não, se eu não conheço a planta? Por exemplo, chegou só um pedacinho de raiz para vocês e vocês não têm a menor ideia de que planta que é. Então não dá para saber se é fasciculada, porque eu só estou com um pedacinho, pode ser de qualquer raiz. Não dá para saber se é pivotante, porque é só um pedaço, pode ser de qualquer coisa. Se for uma planta pequena, a gente não sabe de nada, mas chegou um pedaço de raiz para vocês. A gente vai começar a ver que internamente a gente consegue saber a diferença aí do que é carboidrato e do que é lenho, que é o xilema aí. Então a gente consegue perceber aí que tem essas diferenças. Por exemplo, quando a gente está falando de raiz tuberosa, essa parte interna ela não é rígida, certo? Ela tem uma certa maleabilidade, porque é tecido vivo que está ali. Agora, quando a gente olha para raízes que não são tuberosas, esse interior ele é composto por lenho, xilema. Então é tecido morto, é extremamente rígido. Então, a gente consegue diferenciar dessa maneira. A presença de água, então são características aí que a gente começa a ver que são presentes em tecidos vivos e não está presente em tecido morto. Então, se é tecido vivo, raiz tuberosa. A gente já consegue fazer alguns esqueminhas assim. Para a semana que vem a gente tem uma aula só com imagens e aí eu consigo mostrar para vocês a diferença visualmente. Agora, não vai dar para pegar o indivíduo, né? Mas pelo menos dá para vocês verem aí bastante coisa aí a gente conseguir diferenciar. Nos slides tem algumas imagens aí para vocês da raiz pivotante, da fasciculada, da tuberosa. Então, são os 3 grupos de raiz. Então, sempre vai ser essa combinação. A gente tem axial e fasciculada, ou pivotante fasciculada. Então, vocês podem ver esses 2 nomes aí. E a questão de ser tuberosa ou não pode ser para qualquer uma delas. Então, eu posso ser pivotante e tuberosa, ou só pivotante. E eu posso ser fasciculada e tuberosa, ou só fasciculada. Então, isso a gente vai ter aí para os 2 indivíduos, independente de que planta que a gente está falando. Tudo isso é raiz que está associada diretamente com o solo. Mas nem toda raiz tem ação direta com o solo. A gente tem raiz que em nenhum momento ela atinge o solo. A gente tem raiz que desempenha papéis completamente distantes do solo, sem nenhuma ligação, que são as raízes aéreas. Então, raízes que não dependem do solo para o seu processo de crescimento, para o processo de crescimento dos indivíduos aí. O que a gente vai ter? A gente vai ter, em um primeiro momento, aí, aquelas raízes que estão presentes na minha planta, mas que o processo inicial de crescimento não tem origem no solo. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas o milho ele tem uma raiz que a gente chama de raiz escora. Tem a raiz que está ali abaixo do solo, e a gente começa a perceber que um pouquinho acima da superfície começa a brotar algumas raízes que vão crescendo em direção ao solo. O que essa raiz está fazendo? Ela está funcionando aí como uma estaca para conseguir manter essa planta em pé, para conseguir manter o equilíbrio, a sustentação dessa planta aí. Então, o milho é um exemplo muito comum aí que a gente tem imagem na apostila aí, vocês vão ver, mas que desempenha esse papel de raiz escora.
Então, ela atua nos eventos de absorção? Raramente. As funções dessa raiz é justamente sustentar, é justamente dar equilíbrio para os grupos de plantas. Além disso, a gente vai ter as raízes que a gente classifica como raízes respiratórias. A gente já falou sobre estômato, que é aquela estrutura capaz de realizar a troca gasosa que vai estar presente nas folhas ali. Então, isso a gente já conhece. Só que nas raízes também pode ocorrer eventos de respiração aí. Só que não é pela utilização de estômato. Eu tenho uma outra estrutura aí que vai atuar. A gente chama de pneumatódio. O que é isso? É uma estrutura capaz de fazer troca gasosa. Ela faz a mesma coisa que o estômato. Só que o estômato é regulado pela luz. Então, o pneumatóide não. Ele precisa necessariamente aí, de estar em contato com os gases para realizar os processos de trocas. Quem são essas plantas? Planta aquática. Então, são plantas que estão em áreas alagadas ou que vivem naturalmente na água e que dependem dessas estruturas para os eventos de troca gasosa aí. Nem sempre elas conseguem realizar toda a troca gasosa via folha, via estômato. Elas têm também, tem estômato presente. Só que tem que achar uma maneira para compensar, né? Uma maneira para melhorar a forma que elas utilizam aí os gases. Então, para melhorar a fotossíntese, vou conseguir pegar mais recurso aí via a respiração que acontece na raiz. Depois disso, a gente vai ter a raiz tabular. A raiz tabular ela é uma raiz escora. Basicamente, ela é uma raiz escora. Só que ela tem um formato em que ela desempenha toda a sua extensão dentro do solo. Então, seria como se ela levantasse, ela saísse do solo e desse apoio para a minha planta. Coisa que o milho faz diferente. Do milho, o que acontece aí? Do milho, eu tenho a raiz no caule e ela desce para o solo. Agora, quando a gente tem a tabular, não. A tabular ela está no solo e ela sobe para dar essa sustentação. A gente vai ter esses dois processos aí para conseguir apoiar os grupos de plantas, para conseguir manter esses indivíduos em pé. A gente vai ter também as raízes que a gente chama de estranguladoras. Vai estar presente em lianas, então plantas que a gente classifica como trepadeiras, que utilizam de um outro substrato para crescer e não necessariamente o solo. Pode ser uma outra planta, pode ser muro, qualquer coisa aí que ela consiga se agarrar, que ela consiga se manter aí. Algumas delas podem trazer alguns problemas, então existem vários grupos de cipós aí que podem atuar matando grupos de plantas, porque eles crescem rodeando essa planta aí, e a planta tende a crescer em diâmetro. Só que ela não consegue crescer porque tem um cipó que prende esse indivíduo, e é resistente. Então ela cresce, vai tentar crescer, não consegue, a planta é estrangulada. Então ela simplesmente cessa os eventos de transporte via esse cipó que está apertando realmente, e aí a gente acaba tendo essa planta sendo eliminada. Depois disso, a gente vai ter a raiz grampiforme, certo? Seria como se fosse uma raiz cheia de garras para conseguir aderir em algum local. Só que nesse caso, ela não vai matar a planta nem nada. Ela só utiliza desses grampos para se manter longe do solo, para se manter acima do solo aí, só para isso. Então não vai ter nenhum problema muito grande aí acontecendo com esses indivíduos aí não. Que bom. Depois disso aí vocês vão ter várias imagens aí para vocês dar uma olhadinha na apostila. Então tem a raiz escora, grampiforme, tabular, tá tudo aí. A raiz cintura que vai passar aí para vocês é a estranguladora. Vocês vão ver a imagem aí com ela apertando um grupo de plantas. Diga. Tá falando aqui que tem um tempo restante de reunião de 2h40. Você vai abrir outra aula? Sim, a hora que fechar aqui, daqui a pouco vai apagar. Aí a hora que apagar, eu saio e jogo o link lá de novo para a gente encerrar. Certo? Tá bom. Beleza, obrigada. Nada. Tem aí para a gente também a imagem do milho. Então a gente tem uma raiz, raiz suporte crescendo aí. A gente vai ter as raízes que estão relacionadas com as plantas aquáticas. Então dá para ver pneumatóide aí. Dá para ver tudo certinho. A gente tem imagem das raízes pivotante, fasciculada, atuberosa.
A gente tem todas as imagens aí, vocês vão dando uma olhada. Cadê? Aqui. Vai ter momentos em que as plantas acabam atuando de uma maneira não tão boa. Vamos pensar nesses grupos que são lianas, que dominam outras plantas, que crescem por cima de outras plantas. Aí. Vai ter momentos em que pode acontecer relações de parasitismo. Então, eu posso estar utilizando da minha planta para alguma coisa aí, e nem sempre isso vai ser algo bom. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter aí de parasitismo para o grupo de planta é a gente pensar naquelas plantas que dominam o caule de uma próxima planta e cobrem ela totalmente em processo de crescimento. Então, seria como se a gente pegasse um cobertor e jogasse em cima de uma planta. Por exemplo, o cipó de São João. Ele, quando tem o evento de crescimento, principalmente cerca, que é onde ele está presente, a gente vê que nem consegue ver a cerca, só vê o cipó, só vê as folhas daquele indivíduo. Se ele fizer esse processo de crescimento em cima de uma outra planta, o que acontece? A luz do sol chega, vai incidir só no cipó de São João e a planta que está embaixo não recebe luz. Então, ela não realiza fotossíntese. Então, isso é um exemplo de parasitismo. Eu não estou aí retirando um recurso de dentro da minha planta, mas estou impedindo que ela consiga realizar a fotossíntese. Então, é uma relação desarmônica aí que está acontecendo para esse grupinho. Vou encerrar aqui e já vou mandar o link lá para vocês, vocês entram de novo, certinho? Que aí a gente consegue seguir. E aí, mãe? O povo está entrando ainda. Acho que já está todo mundo aí, deixa eu ver. Parece que está. Vamos inventar. Aí a gente vai falar sobre as questões dos parasitas que a gente vai ter presente aí. O primeiro tipo de parasita que a gente vai ter são as plantas que a gente chama de holoparasitismo. O que é isso? A gente vai estar falando daquelas plantas que não têm clorofila. Então quer dizer que ela não realiza aí os eventos de fotossíntese. Então isso não vai estar acontecendo com ela. Quando a gente fala desses grupos de plantas, a gente necessariamente acaba causando a morte do próprio hospedeiro. Então a gente não vai ter aí esse indivíduo conseguindo seguir os processos aí de crescimento, justamente pela falta, justamente por ela não conseguir ter a presença de clorofila aí. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo quieto? Vocês estão ouvindo aí? Acho que ninguém tá me ouvindo. Ué, por que ninguém tá escutando? Tá tudo certo.
Estão conseguindo ouvir? Tá ouvindo aí? Agora deu certo. Então vamos lá. O grupo de plantas, então, que a gente vai falar agora são as plantas que são holoparasitas. O que é isso? É a planta que não tem clorofila. Então, ela não, para o processo de crescimento, para o processo de fotossíntese dessa planta, basicamente ele não acontece, né? Porque se eu não tenho clorofila, não tem como a gente iniciar aí os eventos de fotossíntese para esse grupo. A gente vai ter os indivíduos que a gente classifica como hemiparasitas. Nesse caso, quando a gente está falando de hemiparasita aí, essa planta necessariamente ela realiza fotossíntese. Então, fotossíntese ela vai realizar sim. Só que tem um probleminha aí. De onde que vem a água para essa planta? De onde que vem os sais minerais para essa planta aí? De onde que está vindo? Então, a gente pode ocorrer com essa planta dela utilizar dos recursos do nosso indivíduo, dos recursos do indivíduo que está sendo parasitado, para ele conseguir utilizar para ela mesma. E aí acaba que essa planta hospedeira vai ser prejudicada. Então, não é uma relação muito boa aí também não. E por último, a gente vai ter os indivíduos que são endoparasitas. Endoparasita, então, quer dizer que esse parasito fica dentro da minha planta. Então, aí é um problemão muito grande que a gente vai ter. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Pensem numa planta que a raiz dela é capaz de entrar via caule e atingir xilema e floema. Então, ela consegue aí, ser um parasita dentro do indivíduo. Então, é uma raiz que vai estar atuando dessa maneira. Tem vários exemplos aí na apostila para vocês. Não sei se é nessa, eu acho que é na aula de imagens. E vocês vão conseguir perceber como que funciona os esquemas desses indivíduos aí. A fisiologia é a mesma, é igual. A absorção é igual, fotossíntese é igual. A única coisa que é diferente é como que elas chegaram ali. Então, como que essa raiz se instalou, como que ela se instalou nessa planta, só isso. Agora, todo o processo fisiológico é igual, certo? Então, isso não vai mudar para esse indivíduo aí de forma alguma. A gente tem raízes que a gente classifica aí como as raízes sugadoras ou os austórios aí, que são essas raízes que desempenham esse papel. Então, elas podem estar atuando aí diretamente no xilema. Então, a gente tem a planta 1 que está ali sobrevivendo tranquila e a planta 2 que é a parasita. Então, a raiz sugadora da planta 2 consegue atingir o xilema da planta 1. E ela consegue pegar todos os recursos para ela. E aí, ela se mantém. A outra pode ter alguns problemas, porque se ela não tem recurso suficiente para ela, como que ela vai conseguir ainda fornecer para o parasita? Então, se for uma área em que eu tenho que a condição ambiental é muito boa, tá tudo certo. A gente não vai ter problemas aí. Vou ter uma demanda muito grande por água, mas eu consigo manter os dois grupos. O problema é se a gente está em áreas em que a presença de água e a quantidade de água não é tão boa. Aí sim a gente vai ter problemas com essas plantas que desempenham esse tipo de raiz aí. Em termos de anatomia, então a gente já conhece, então a gente já sabe a porção de crescimento, a gente já sabe onde fica a zona pilífera ali de processo de absorção de água, a gente já sabe onde fica a coifa. Então, a coifa ou a calíptera, ponta de raiz, atua aí para lubrificação, para minha planta conseguir, para minha raiz conseguir crescer sem danificar aí no processo de crescimento. Planta que está em estresse salino. Você foi fazer uma correção de solo sozinho, uma coisa que deu na tua cabeça. Vou jogar esse monte de nutriente aqui porque eu quero. Então, você fez isso sem nenhum tipo de ajuda técnica aí e só lança esse material. O que acontece aí? Estresse salino prejudica as plantas na questão hídrica. Então, eu posso danificar a coifa e se a coifa não funciona, quando a minha raiz começar a crescer, ela começa a danificar na partícula de solo. Então, o atrito que eu vou ter de raiz e solo vai danificando raiz. Se a raiz está danificada, fungo, bactéria, nematóide, protozoário, tudo consegue se instalar. E aí a gente acaba perdendo raiz. Perder raiz a gente já deve imaginar que não é uma coisa boa. Raiz tem câmbio vascular. Então qualquer patógeno, vamos pensar fungo, que é o terror das plantas aí. A gente pega um fungo que consegue atingir raiz, ele pode ser levado para a planta toda.
Então a gente tem um sistema de transporte. Então é problemático eu ter raiz danificada aí. Não é algo que a gente quer de maneira nenhuma. A gente vai ter para a raiz algumas classificações também a nível de tecido. Então, como que a gente classifica os tecidos das raízes. Por exemplo, se a gente for pensar na parte mais externa, a gente vai dividir a raiz em casca e centro, casca e córtex, casca e cilindro. Então, são maneiras que a gente vai ter de classificar esses grupos. Só que são formas em que a gente vai ter diferenças dos tecidos que estão ali dentro. Por exemplo, se a gente pegar a casca aí, a gente vai olhar agora da parte externa indo para a parte interna. A gente vai ter primeiro aí a epiderme, só que eu estou falando de raiz. Então, aquilo que normalmente eu tenho em folha não vai estar presente aqui. Então, eu não vou ter, por exemplo, estômato, eu não vou ter a cutícula de proteção contra a luz, então isso eu não vou ter na raiz porque ela não precisa disso. Mas eu tenho outras estruturas, que são os pelos absorventes. Então, não tenho as mesmas estruturas, mas existem outras presentes ali. Depois disso, a gente vai ter uma exoderme, que já seria um tecido, ainda está externo, mas que ele tem uma resistência muito grande. Então, é um tecido que já favorece a minha raiz em termos de proteção. Então, eu já tenho bastante eventos de proteção para esses indivíduos. Então, olha, a gente já viu dois tecidos. A gente tem um que é totalmente externo, que é a epiderme. Depois disso, a gente vai ter a nossa exoderme. O próximo tecido que a gente vai ter seria o parênquima cortical, ou córtex. Aqui a gente já começa a ter eventos de armazenamento. Aqui, se eu for uma raiz tuberosa, eu já tenho processos de armazenamento muito acentuados aí. Edmar, só a raiz tuberosa armazena? Não. Todas as raízes armazenam. Só que a raiz tuberosa, ela consegue fazer um armazenamento para ela passar por estações que não realiza fotossíntese. Então, por exemplo, eu fico 2, 3 meses sem fotossíntese, fico 1 mês sem fotossíntese. Quem vai conseguir ultrapassar é quem tem raiz tuberosa. Agora, os outros grupos de plantas aí, que é só pivotante ou que é só fasciculada, tem reserva? Tem. Mas é para período de estresse mínimo, então dias que eu fiquei sem realizar fotossíntese, e não períodos longos aí de meses. Aí. Então isso a gente vê que armazenar todo mundo armazena, só que só quem é tuberosa armazena para permanecer aí grandes tempos sem a realização de fotossíntese. Depois disso a gente vai ter a endoderme, que seria a estrutura mais interna que a gente vai ter, a nossa camada mais interna aí da casca, a gente ainda não chegou no centro da raiz ainda. Então, da casca aí a gente continua numa região mais externa. A gente vai ter aí duas maneiras de movimentação, que a gente vai conhecer lá na apostila de movimentação da água, que vai ocorrer por estrias de Caspari, que a gente vai conhecer que tem uma ligação com os plasmodesmos, em que eu tenho a minha água passando por dentro de célula por célula, ou vou ter a minha célula em U, que seria a água atravessar por entre as células sem a necessidade de passar por dentro delas. Então, isso a gente ainda vai rever ainda. Mas a endoderme aí, ela já seria a parte mais interna da casca. Então seria o ponto aí que eu estou chegando no interior, que eu estou chegando no local aí. Então agora a gente encerra a casca e a gente vai para o centro. A gente vai para o centro da raiz aí. No centro da raiz a gente vai ter, em um primeiro momento, o periciclo, que seria o local onde a minha raiz se ramifica. Então sempre nesse ponto do tecido é onde vai partir o crescimento de uma raiz nova, vai partir a ramificação de uma raiz nova. Então o periciclo está sempre ligado aí com eventos de ramificação de raiz, de crescimento de raízes aí. Após isso, a gente vai ter aí os feixes condutores, que é o câmbio vascular, xilema e floema. Xilema aí vai transportar água e os nutrientes, o floema vai descer com o açúcar e tá tudo certo. E, por último, aí a gente tem a medula, que seria a parte mais interna, o local mais interno da minha raiz aí. Nesse momento, a gente vai estar considerando o local que eu tenho total preenchimento para os eventos de armazenamento. Então, ali, o que eu precisar para realizar a tuberização é ali que vai acontecer. Então, eu já inicio na casca e completo aí
nessa porção da medula. Aí tem um esqueminha para vocês de onde que vai estar basicamente cada um dessas estruturas. Aqui no desenho, não sei se vocês estão vendo aí, mas quando vocês forem ver na aula, vocês vão perceber aí. É um desenho esquemático, e quando a gente for fazer corte, aí, quando a gente retornar para as práticas, que a gente fizer esses cortes e observar, nem sempre está dessa maneira. Aqui é um desenho esquemático, mostrando um esquema de como que elas se organizam. Mas as células nem sempre se comportam desse jeito que vocês vão ver aí, não. Vocês vão ver, por exemplo, um xilema central, que está em amarelo aí para vocês. Mas quando a gente começar a ver isso no corte, a gente percebe que cada espécie de planta é diferente. Então, fica difícil da gente usar um esquema geral. Mas aqui dá para a gente ter uma noção mais ou menos aí de como que a gente vai ter esses tecidos aí sendo distribuídos. Depois disso, a gente começa a ver sobre os pelos absorventes. Então, seria basicamente toda planta que não vive na água, ela depende da água para alguma coisa. Então, ela não vive na água, mas ela depende da água para eventos de crescimento, para eventos de produção de carboidrato. Então, tudo isso ela precisa. Então, se ela precisa disso, ela tem que achar uma maneira de conseguir absorver essa água, de conseguir obter esse recurso. E a maneira que a gente tem é através dos pelos absorventes aí. Então, seria projeções da minha raiz. Então, a raiz se projeta e ela consegue utilizar desses pelos aí para ter os eventos de absorção. Então, quanto mais pelos absorventes eu tiver, maior contato com o ambiente externo eu tenho. Então, isso é um mecanismo muito bom que as plantas utilizam aí para conseguir ter os processos de absorção de água. Nem sempre é só os pelos e as raízes que atuam nessa absorção. Eu posso ter associações. Por exemplo, associação com fungo, as micorrizas. Não sei se vocês já ouviram falar o termo. Mas micorriza é um grupo de fungo que se associa com raiz. E eles atuam em um processo de expansão do eixo radicular. Pense assim, eu tenho uma raiz de 10 centímetros. Então, quer dizer que ela explora 10 centímetros de solo. Só que se ela estiver associada com um grupo de micorriza, a micorriza funciona como uma luva. Então, seria uma raiz que veste uma luva de mais 5 centímetros. Então, agora eu consigo explorar um espaço de solo de 15 centímetros, da minha raiz mais a do fungo. Então, a gente tem essa associação acontecendo. Então, os fungos se associam com as raízes, eles absorvem água, joga para a raiz e a raiz dá carboidrato para o fungo. E aí elas eles realizam esse processo de troca. É uma reação com benefício para os dois, é mutualístico para os dois e está tudo certo. Então, a gente consegue ter expansão do eixo radicular aí com a utilização de micorriza. É possível a gente comprar micorriza para poder associar com as nossas raízes aí para o processo de cultivo, para plantas que realizam o processo. Nem toda planta atua com micorriza. Então, leguminosa vai ter esse processo tranquilamente. Então, o grupo feijão faz isso. Então, a gente começa a ver que isso é característico para os grupos. Mas não quer dizer que a planta não cresça sem. Certo? Ela vai conseguir crescer, vai conseguir desenvolver, independente de ter ou não. A associação, ela melhora, certo? Ela não é requisito para a sobrevivência, não. A calíptra, ou a coifa, está aí para vocês. Ela seria essa estrutura que faz esse processo de lubrificação aí, só que é um evento que ela não é sempre o mesmo tecido, ele vai se desgastando. Então, à medida que a raiz vai crescendo, a calíptra ou a coifa, no processo de contato com o solo, ela vai se desgastando, ela vai perdendo células. E nesse evento eu preciso repor. Então eu vou ter esses eventos aí de reposição para eu conseguir manter e guardar o tecido embrionário que eu tenho na raiz. Não sei se vocês lembram da aula de histologia vegetal, que a gente falou dos tecidos primários, tecido embrionário aí, que é aquele tecido do embrião. Então eu tenho esse tecido nas gemas de crescimento e eu tenho na porção apical aí das raízes também, que seria a coifa. Então a coifa está ali para proteger esse tecido de crescimento. Então, se ela se danificar e não houver reposição, o tecido embrionário pode simplesmente ser eliminado e a minha raiz para de crescer.
Então, se não tem tecido embrionário, não é possível meu organismo continuar crescendo aí. Então, coifa tem uma importância muito grande aí para a gente. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, a raiz mais comum que a gente utiliza, que vocês percebem isso de uma forma muito acentuada aí, é o aipim, a macaxeira, a mandioca aí. Quando a gente tem o processo de retirada desse indivíduo do solo, a gente associa que a raiz da mandioca é marrom. Pelo menos a parte externa, a gente associa dessa maneira. Mas isso não acontece. Então, a coloração que a gente está vendo é dada via a adesão que eu tenho ao solo. Então, é uma adesão muito grande que eu tenho ao solo, combinado com esse tecido morto aí, que está sendo liberado da casca da minha raiz, que dá aquela coloração. Então, se a gente pegasse, por exemplo, os pelos radiculares, ou se a gente pegasse uma raiz e mandar isso para microscópio, o que a gente ia ver? A gente ia ver a raiz ali branquinha, repleta de solo. Então, o solo está totalmente aderido nela, de uma forma muito forte. Por exemplo, se você for lavar a raiz, é muito difícil de você tirar toda aquela coloração dela, justamente por essa questão de adesão muito grande que ocorre aí com o solo. Quanto maior a adesão, melhor os processos de absorção. Tem uma imagem aí para vocês do periciclo. Isso daqui eu tenho lâmina pronta, que vai ser para a nossa aula de semana que vem, que vai ser só com imagens. Então eu tenho várias lâminas prontas de cortes que a gente já fez, que dá para a gente observar isso acontecendo na planta de verdade. Então isso é bem bacaninha de ver. A gente consegue ver, por exemplo, o momento em que a raiz está ramificando, o momento em que a raiz está crescendo. Isso é muito legal quando a gente faz o corte. A gente vai fazer isso. Retornou, a gente começa a fazer essas práticas. E a gente vai para o laboratório e tá lá as raízes, o pessoal começa a fazer corte, observar. E a gente não sabe o que tem. Por exemplo, eu levo a raiz para vocês e eu sei a estrutura básica da raiz, mas eu não sei o que exatamente vocês podem encontrar ali. Então, teve momentos que a gente fez corte para procurar, para ver câmbio vascular, para ver xilema e floema. E teve aluno que conseguiu cortar justamente em cima do periciclo. Então, foi observar, conseguiu ver a raiz em processo de crescimento. Então, isso são coisas que vão acontecendo aí que a gente não tem controle. Prática, vocês vão ver que a gente não tem controle nenhum. Quando a gente fala de planta, de grupos animais, a gente leva para o laboratório. Se a gente vai conseguir ver exatamente o que a gente quer aí, a gente vai ter que estar tentando aí até conseguir acertar. Mas é tranquilo, a gente consegue fazer as aulas de uma maneira bem bacana. Grande parte delas eu já vou trazer para vocês em slide, para ajudar, para vocês já conseguirem visualizar, porque na hora de fazer, vocês já conhecem as estruturas aí. Depois disso, aí, a gente vai ter essa zona cortical, então essa parte interna, que está relacionado com os tecidos ligados com os vasos. Então, são mais... a gente falou de parênquima de preenchimento. Então, são tecidos que preenchem. São tecidos que estão preenchendo as lacunas que eu tenho ao redor dos outros tecidos. Então, isso vai estar atuando aí para esses indivíduos nesses eventos de preenchimento. Então, por exemplo, processos de respiração vão ocorrer nesses momentos. Então, eu vou ter, basicamente, aí esses tecidos atuando de uma forma mais secundária. A gente vai ver que tem na imagem aí para vocês vão ver pontos maiores aí, que está relacionado com os vasos, com os processos de troca. Então, tudo isso aí tem essa ligação com esse córtex das plantas. Tem um resuminho tem um slide com resumo de tudo aí para vocês. Então, tem uma tabela com as raízes subterrâneas. Então, ali a gente vai ver a pivotante, a fasciculada, as duas se dividem, podem ser tuberosas também. Depois as raízes aéreas, escora, cintura, estrangulador e por aí vai. E a raiz aquática. Então, a gente viu todas essas raízes aí, certo? Vamos falar um pouquinho de caule. Só vou iniciar a caule e a gente encerra, porque eu acho que vai parar daqui a pouco. Mas vamos fazer uma introdução para a caule aí também. Raiz, a gente atribuiu as funções de fixação, de sustentação, de absorção, de armazenamento. Então tem muita função. Se a gente for nos tipos de raízes, então aí a gente vai ter funções respiratórias, funções de equilíbrio, que a suporte e a raiz tabular vão atuar. Então tem muita função para a raiz. Quando a gente chega em caule,
as funções não vão mudar muita coisa, não. A sustentação se mantém, transporte se mantém, o câmbio vascular está totalmente associado com essa planta. Todas as questões de equilíbrio também se mantêm para esse órgão vegetal. Então, o que vai mudar é que caule não faz absorção de água e sais. Então, isso não vai acontecer. E eu posso ter momentos em que o caule realiza fotossíntese. Então, eu posso ter fotossíntese acontecendo aí via caule. Um exemplo disso são as plantas que o caule é verde, herbáceas. Então, arruda. Se a gente olhar a arruda, o caule do indivíduo é verde quase na planta inteira. Só lá embaixo, próximo do solo ali, que a gente tem casca, que a gente tem córtex, que a gente tem suber presente. Do restante, aí, todo o indivíduo realiza fotossíntese. Então, o caule aí, ele seria a nossa estrutura que vai suportar toda a parte aérea. Então, folha, flor, fruto, ele que vai estar atuando nesses eventos aí de sustentação. O que é o caule em si? A gente associa o caule como sendo o tronco, como sendo aquela parte inicial da planta ali. Então, o tronco, é o caule. Não, eu posso ter... o caule seria toda a extensão. Então, por exemplo, os galhos. Galho é o quê? Galho é caule, certo? Então, todas essas estruturas que sustentam a folha, que está sustentando flor e fruto, tudo isso é caule. Então, ponto dessa maneira. Qual que é a diferença de caule para galho? Não tem diferença, é a mesma coisa. Então, a gente só deu nomes para porções diferentes, para posições diferentes. Mas é a mesma estrutura, não tem diferença anatômica nenhuma. Morfológica, por tamanho, a gente tem diferenças. Mas anatômica é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, não tem essas diferenças aí, não. Tem uma imagem para vocês das divisões que a gente vai ter aí para o caule. Da mesma maneira que a gente dividiu a raiz em zona pilífera, zona de crescimento, calíptera, a gente vai dividir o caule também. Para a gente dividir o caule, eu quero que vocês imaginem o caule da cana-de-açúcar, do bambu, que são muito definidos. A gente vê, por exemplo, a gente fala que o bambu ele é composto por gomos, que na verdade são colmos, que a gente trabalha como colmos, que é o tipo daquele caule. O que a gente tem? A gente tem naquela estrutura ali os nós, que são os dois pontos de inserção. Então, se a gente está considerando um bambu, a gente vai ver que ele tem dois pontos, o lado de cima e o lado de baixo. Os dois pontos que a gente tem são os nós, onde pode ramificar, onde pode soltar folha, onde pode soltar outros galinhos aí, por aí vai. Isso é nó. O intervalo entre um nó e outro a gente chama de entrenó. Então pensem, por exemplo, na barbatana de café. O que eu tenho aí, os pontos de inserção da folha são nós. O espaço em que eu tenho de uma folha para outra, entrenó. Então a gente tem essa divisão aí quando a gente fala de caule. Todo o processo de ramificação, de crescimento, de surgimento de folha, de fruto, de flor, precisam ocorrer ou no nó ou na porção apical. Então, ou vai acontecer lá na ponta da planta, ou vai acontecer nos nós. Então, a gente não vai ter uma folha brotando diretamente do entrenó. Não dá. Isso não acontece. Então, sempre a gente vai ter essas estruturas crescendo onde tem tecido embrionário. E tecido embrionário está presente nas gemas, que ficam nos nós ou na ponta da planta aí. Então, isso é característico. Isso a gente não vai mudar. Isso vai ser sempre igual aí, independente da planta que a gente estiver falando. A gente vai ver os tipos de caules aí, mas a gente não vai entrar neles hoje, não. Vamos só falar das funções aí. Na hora de chegar em tipo de caule, a gente encerra. Mas as funções que a gente vai ter aí sobre o caule seria principalmente aí a condução. Então, o caule é o órgão vegetal que tem todo o processo de associação com o câmbio vascular. Então, a maior extensão de câmbio vascular está presente no caule. Então, ele vai atuar aí nos eventos de transporte. Além disso, eu tenho a sustentação. Então, xilema, tecido morto, extremamente rígido, dá uma sustentação muito grande aí para o meu grupo de plantas. Então, a gente tem aí uma sustentação muito bacana acontecendo via xilema, via câmbio vascular. Aí. A gente pode ter o armazenamento de reservas. Então, armazenar amido, armazenar água, armazenar ar, não é característica só de raiz.
Então, os caules também podem realizar isso, da mesma maneira que a gente vai ver que as folhas também fazem isso. Então, armazenamento de reserva também é função aí de caule. Por último, a fotossíntese. Então, vários grupos de caules aí também realizam fotossíntese. Café realiza fotossíntese via caule. Quando a gente vê a barbatana do café, o que é aquilo? É caule. E a gente percebe que a porção inicial dela é verde. Então, aquele item realiza o processo de fotossíntese também. Quando a gente olha para o caule aí, a gente vê que ele tem geotropismo, movimento, em direção ao centro do solo, do centro da Terra, negativo. Então quer dizer que ele cresce contra o centro da Terra, então ele vai crescer para cima realmente. E vai ter o fototropismo positivo, então ele cresce em direção à luz. Para caule, para raios, tudo isso inverte. Então o geotropismo é positivo e o fototropismo é negativo. Então, a gente consegue diferenciar esses indivíduos dessa maneira. Todo caule aí vai possuir as gemas, que vão dar origem aos brotos, que vão dar origem aos galhos, ramos e flores e frutos e por aí vai. Então, o caule ele seria a porção da planta que é capaz de realizar as melhores etapas de crescimento. Então, isso facilita bastante aí para o nosso processo de diversificação, para o nosso processo de crescimento dos grupos de plantas aí. A gente vai ter as divisões, então, de nó e entrenó ou internó. Então, o nó seria a região que a gente vai ter os processos de crescimento, os processos de inserção. E o entrenó seria o espaço entre os nós aí. Então, onde eu tenho 2 nós, o intervalo seria o nosso entrenó. E por último, a gente tem as gemas, que vão atuar diretamente associadas aos nós. E gema está repleta de tecido embrionário, está repleto de meristema primário. Então, todos os processos de crescimento, de desenvolvimento ainda não, mas de crescimento vão acontecer via gemas. Se eu tenho gema desenvolvendo nesse grupo de plantas, eu consigo ter ramificação dos grupos aí tranquilamente. Não vou entrar em tipo de caule, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Ninguém ficou com dúvida em nada, não é possível. A gente falou 1 hora inteira aí, ninguém teve dúvida.